A poda sempre precede um novo crescimento. Você já se sentiu como Deus, você está indo longe demais aqui? Será que você vai deixar alguma coisa aqui? Eu observei, Dave contratou alguém para vir e podar uma árvore que tínhamos no nosso quintal na frente uma vez. E quando eu cheguei do trabalho, eu disse, você destruiu e arruinou completamente a nossa árvore. Não havia restado quase nada. E ele disse, espere, você verá. E não demorou muito e ela ficou muito melhor do que ela era antes. Quando estamos sendo tratados e podados, às vezes é como, o que você está fazendo? Não, eu não estou entendendo isso. Isso dói, isso não é justo. Mas você vai ser muito melhor. Eu posso honestamente lhe dizer que eu nunca recebi uma promoção de Deus em qualquer área da minha vida, quero dizer, passando de um nível para o outro. Eu nunca recebi uma sem que Deus tivesse lidado comigo sobre algo neste nível aqui que eu não pudesse levar comigo para outro nível. Veja, pode haver algumas atitudes e comportamentos que você está convivendo agora, mas se você quiser chegar ao próximo nível, então essas coisas vão ter que ir. Eu gosto de dizer às vezes que a cada parada, alguém desce do ônibus e alguém entra no ônibus. Assim, a cada vez que você parar, se você quer ir para o próximo lugar, alguém vai sair e alguém vai entrar. Amém? Agora vamos falar sobre as águias. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles subirão com asas como águias. Não diz que eles vão bater asas no quintal como galinhas? Eu estou trabalhando numa mensagem sobre você é um batedor ou um voador? Você sabe como subir como as águias ou ainda está batendo asas no galinheiro, remexendo a sujeira e nunca saindo do chão? Bem, os pequenos bebês águias são tão bem cuidados assim como bebês cristãos. E mamãe águia faz-lhes o melhor ninho, cheio de penas e também pequenos galhos e folhas e ela coleta todos os tipos de coisas para este ninho, aquele maravilhoso pequeno ninho. E o pequeno bebê se aconchega nesse ninho. Ele está com fome e ele sabe, acho que é isso que elas fazem. E mamãe voa para fora e traz um pouco de comida e traz de volta e alimenta o bebê águia e ele é tão doce, tão feliz. Como um pequeno bebê cristão, sabe? Se você quiser alguém para orar por você, escolha alguém que acabou de ser salvo, porque Deus vai fazer tudo o que Ele quer por um curto período de tempo, sabe? Então, você sabe, você está como em lua de mel. É como, isso é tão maravilhoso. E depois de algum tempo você fica tipo, o quê? E assim, quando chega o tempo certo do bebê águia voar, o que Deus quer que todos nós façamos, voar, amém? Subir com as águias. Seria bom se mamãe apenas chegasse e dissesse, bem pequeno bebê, é hora de sair do ninho e voar. Bem, este bebê águia não vai querer sair daquele ninho gostoso. Ele tem uma coisa boa acontecendo lá. Ele não quer sair. É verdade o que eu estou lhe dizendo? Então a mamãe águia começa dia após dia a puxar coisas para fora do ninho e a se livrar delas. As coisas confortáveis, as penas, os pedaços de espuma de borracha que ela coletou no chão, os materiais macios e fofinhos. E logo aquela pequena águia deixada com nada, exceto a base do ninho, que passa a ser feito de espinhos. Alguns velhos galhos ásperos, que é forte e resistente, mas não muito confortável. Então, vamos apenas dizer que a águia bebê subiu, ela olhou para o lado e ela pensou, bem, eu não sei, isso não é mais tão confortável, talvez seja melhor ir lá fora. Então a mamãe faz ao bebê um grande favor e ela vem e, pega ele, voa para cima e o deixa cair. E antes dele atingir o solo, mamãe desce rapidamente. Mamãe, você me ama mesmo?
Vamos lá, você entendeu isso? Ela o leva de volta para cima. Esse processo é repetido, até que ela finalmente começa a... E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Em Isaías capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que Deus remove os adereços e os apoios debaixo de nós. Deixa eu lhe perguntar, em que você tem se apoiado? Veja, Deus quer que sejamos arraigados e alicerçados na palavra e radicados na raiz, no amor de Deus, para que nada possa roubar a nossa confiança. E, embora possamos sentir medo, esse medo não nos para. Estamos corajosos em Deus para seguir em frente e que, mesmo que o nosso melhor amigo se volte contra nós, isto pode nos magoar, mas ainda temos Jesus em nossa vida. Vamos lá? O que é preciso para você manter-se apoiado? O que é preciso para mantê-lo forte no Senhor? É um grupo de amigos cristãos que faz você se sentir bem consigo mesmo? É um certo trabalho que você tem que faz você se sentir bem consigo mesmo? Vou lhe contar uma história. Depois de ensinar em casa histórias da Bíblia por 5 anos na segunda fase do meu ministério, eu trabalhei em uma igreja em minha cidade por 5 anos. Eu aprendi muito lá, passei muitos bons momentos difíceis também. E eu descobri que você não está realmente apto para estar em posição de autoridade enquanto você não estiver sob autoridade. Isso não era muito fácil para mim. Então posso dizer, se você está esperando por uma promoção em sua própria área, mas você não sabe como estar sob a autoridade onde você está, ou o que quer que seja, você tem que obedecer. E assim Deus começou a lidar comigo. Ele queria que eu deixasse o meu trabalho ali para começar no ministério. E eu estava muito assustada. A direção era, leve o seu ministério ao norte, sul, leste, oeste, mas o problema era que ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Eu tinha um pequeno ministério em Santa Luz, eu estava numa estação de rádio local, mas era só isso. E assim, como ir para o norte, sul, leste, oeste? Sabe, quando Deus quer que você faça algo, se você apenas se mantiver arrastando os pés, você pode ficar tão angustiado por dentro. Alguém sabe como é ter Deus lidando com você, lidando com você, lidando com você, lidando com você. E então, as coisas que eu gostava, como reuniões de equipe, reuniões de grupo e outras coisas, quero dizer, eu comecei apenas. Eu odiava tudo o que eu estava fazendo. Eu temia isso, eu não queria fazê-lo, eu não queria ir mais à igreja, era exatamente como repetir. Eu não sei o que é de errado comigo, não sei o que é de errado comigo. Finalmente, para resumir, eu não tenho tempo para dizer tudo, Deus chegou até mim, então... Eu deixei meu trabalho com uma escrivaninha amassada e uma calculadora. E comecei a reunião ao norte de Santa Luz, ao leste de Santa Luz, ao oeste de Santa Luz e ao sul de Santa Luz, uma em cada extremidade da cidade. E eu, como uma garotinha, apenas tentei fazer o melhor que eu podia. Agora, no entanto, eu descobri algo que eu não sabia quando eu tinha esse trabalho. Às vezes, quando você tem algo, você realmente não sabe o quanto você está dependendo dele até Deus sacudir e mover. No que está a sua confiança? Você ainda será confiante perdendo seus amigos? Ainda será confiante em Deus se você tomar a decisão de seguir em frente, crescer com Deus e começar a ser rejeitado por seu grupo? Você pode lidar com isso e ainda continuar com Deus ou vai ceder e voltar para fazer as pessoas felizes? Vamos lá, eu só estou falando com pessoas que querem ir em frente com Deus. Eu não estou falando com ninguém aqui hoje que quer continuar a ser um bebê águia. Eu estou falando com pessoas hoje que estão fazendo aplicações de águia. Amém? Você quer voar ou quer bater asas? Você decide. Então, você tem que ter em mente que quando eu trabalhava na igreja, eu era muito, sabe, muito popular por lá. Eu fiz a maior parte da pregação quando o pastor foi embora. Eu era uma pastora associada, eu ensinei na faculdade bíblica, eu tinha minha reunião de mulheres semanalmente, onde pessoas vinham, e esse era um belo evento na cidade. Eu tinha uma vaga de estacionamento com meu nome ali.
Ah, como gostamos de ver o nosso nome. Vamos lá. Eu tinha um assento na primeira fila com meu nome lá também. Eles colocavam o sinal em cada culto. Joyce Meyer, Dave Meyer. E ninguém sentava ali. Eu tinha um escritório com meu nome na porta. Eu tinha uma placa na minha mesa. Meu nome estava no boletim todas as semanas, como parte da equipe. E veja, eu era importante. Tem alguém em casa hoje? E, assim, quando eu saí de lá, meu nome não estava na vaga de estacionamento, eu tinha que procurar como todos os outros. Meu nome não estava no assento, eu tinha que sentar em qualquer lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não era convidada para as reuniões de grupo, não era convidada para as diferentes coisas especiais da liderança. Então, quando eu ia à igreja no domingo de manhã, eu me sentia tão fora de lugar, tão como nada. Isso não é o que Deus quer para você. E Ele não queria isso para mim. Ele me tirou as coisas e Ele lidou comigo por um tempo suficiente até que eu saísse de tudo aquilo, porque Deus estava me elevando ao que agora se tornou isso. Mas eu não sei se nos damos conta de como às vezes somos tentados a correr de volta para o que tínhamos, em vez de prosseguir para o que está à nossa frente. Bem, eu estou falando com alguém aqui hoje. E muitos de vocês agora estão no que eu chamo de meio. Você teve um começo, está indo para algum lugar, mas ainda está no meio. Não desista no meio. E deixe-me te dizer, minhas reuniões foram menores depois que eu saí da igreja. Eu trabalhei mais duro. Eu estava sozinha, abandonada. E olhando para isso, será que parecia uma promoção? Eu queria correr de volta para o que eu tinha. Quantas mulheres continuam correndo de volta para alguns caras. E falam com você como se você fosse um cão, te deixam para baixo, talvez até mesmo batam em você. E usam você e abusam de você. E você se afasta, e então você se sente só, torna-se difícil, ele te fala algumas palavras doces. E você corre de volta. Escute, eu quero que você fique em qualquer lugar que Deus quer que você fique. Eu não defendo fugir de coisas difíceis, mas você vale mais do que ter alguém te batendo e abusando de você e tirando vantagem de você. E escute-me, você não está ajudando essa pessoa a deixá-la fazer isso. Se você não quer fazer isso por si, pelo menos faça por eles. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar da sua vida e a tem abundantemente até que ela transborde. Você tem valor. Você não tem ideia de quantas vezes eu quase corri de volta para aquele trabalho. Que era uma porta aberta para mim, eu poderia ter voltado a qualquer momento. Mas eu estou tão feliz por ter feito a coisa mais difícil. Me assusta por vezes pensar do que nós desistimos, se não prosseguimos completamente. Em Filipenses 3, Paulo disse, uma coisa que eu faço com a minha aspiração, esquecendo que para trás fica e prosseguindo em direção ao chamado do alto. Prosseguindo em direção à vocação. Houve um tempo em minha vida quando Deus tratou muito fortemente comigo sobre algumas coisas que Ele queria que eu fizesse com os meus pais. E eu não entendia naquele tempo, porque Deus me pediria para gastar dinheiro e cuidar de duas pessoas que realmente nunca fizeram nada por minha vida. Comprar para os meus pais uma casa
mobiliar, cuidar deles, garantir que recebessem mantimento, certificar-me se a grama estava cortada, pagar para eles estarem sob cuidados eventualmente. E por que será no mundo Deus me pediria para fazer algo assim? Isso não era justo. Mas você sabe o que? Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. Para encurtar a história, não vou explicar isso para você, mas algo surpreendente aconteceu em nosso ministério depois que eu finalmente deixei totalmente de lado o amargor e totalmente de lado o ressentimento e estava disposta a caminhar em amor com meu pai. E nós crescemos. Estou tentando lhe dizer que Deus tem promoções para você, mas há algumas coisas que você não pode levar para o próximo nível. E por quê? Novo nível, novo diabo. Veja, pode haver coisas aqui embaixo que você pode conviver como um bebê águia. Mas, querido, se você quiser vir para aqui, há algo que tem que sair daquele ônibus antes de ir para a próxima parada. Amém? Eu dei estudos bíblicos em casa por 5 anos e até senti que Deus estava me dizendo para desistir. E ele disse, eis que faço uma coisa nova. Oh, eu estava animada. Glória a Deus! É meu sonho se realizando agora. E a ideia de Deus de uma coisa nova era um ano em que eu não fiz nada e ele me colocou numa prateleira. E você já passou de dar um pouco de fruto para não dar fruto nenhum, gente? Eu estava tendo um pouco de fruto e em seguida eu não estava dando nenhum fruto, mas eventualmente eu dei frutos abundantes. Ok, deixe-me lhe falar sobre pouco fruto. Veja, eu estava ensinando para 25 pessoas na minha sala e agora é claro que hoje eu posso ensinar as pessoas em todo o mundo, todos os dias, assim a partir de 25. E nesse meio tempo eu trabalhei naquela igreja e muitas coisas diferentes, mas eu tinha algumas coisas em mim aqui que não poderia levar. Eu tinha alguns medos, algumas inseguranças. Eu passei muito tempo me comparando com as outras pessoas. E Deus queria que eu fosse eu. E Deus quer que você seja você. Deus não está à procura de uma cópia de alguém. Ele quer novos e originais. Amém? Está me ouvindo? Um novo e original. Seja você mesmo. Todos os outros estão ocupados. E você pode aprender a gostar de si mesmo e apreciar a si mesmo. Você pode até amar a si mesmo de uma forma equilibrada, porque onde quer que você vá, você estará lá. Então, eu ouvi essa história, eu acredito que é verdade, eu não sou botânica, mas eu acho que essa história é verdadeira. Uma pessoa que diz ter um grande pomar de pessegueiros. E tudo começa com uma semente. Você planta uma semente, naturalmente tem a árvore, espera pelo fruto, e assim você esperou e esperou pelo fruto. Agora é só relacionar isso com a sua própria vida. Você esperou pelo fruto, agora de repente é tempo. E então você vê esses pequenos, minúsculos, bonitos, bebês, lindos pêssegos saírem nos ramos. Glória a Deus, frutos. Mas o dono do pomar, que é realmente inteligente, vai e retira todos, não deixando florescer naquele ano. Porque se ele nos impede de produzir aqueles pequenos, minúsculos frutos, então em 1 ano ou 2, talvez no próximo ele faz a mesma coisa. Talvez o fruto seja um pouco maior no próximo, mas ele pensa, não, ainda não é o que eu quero. Então ele os arranca. Se eu fosse a árvore, eu pensaria, você só pode estar brincando. Eu esperei tanto tempo. Eu tenho trabalhado tão duro. E eu fiquei aqui, e fiquei aqui, e esperei. E agora eu finalmente tenho pêssegos e você vai jogá-los fora?
Daí, se você não tem qualquer entendimento espiritual, você não está entendendo o que falo agora. Você está pensando, essa mulher está louca? Nós já conversamos sobre tudo, desde deve estar no vaso a jogar pêssegos fora. Será que é ilegal ter tanta diversão numa manhã de sábado? Mas o agricultor desse pomar, que faz isso, se ele puder expirar por 2 ou 3 anos, gente, o melhor, o maior e melhor, os mais lindos pêssegos, mais saudáveis que você já viu em sua vida. Ok, então eu tenho o meu pequeno estudo bíblico, assim eu estou tendo pequenos pêssegos. Eu tenho minhas pequenas 25 pessoas vindo a cada semana. Nós sentamos no chão da sala, eu ensino a Bíblia, eles vão para casa, eles voltam na próxima semana. Era tão bonito, era apenas um momento doce na minha vida. E Deus disse, ok, pare com isso, eis que faço uma coisa nova. E então, o próximo ano, eu passei tentando ser como a minha vizinha. E talvez você já ouviu essa história, não vou aborrecê-lo contando de novo, mas ela era a senhorita Artes e Ofícios, e eu não era nada além de uma mulher comum. Eu não era ótima em decoração, eu sou o tipo de pessoa que eu pego os móveis, coloco eles ali e daqui a 20 anos eles estarão lá do mesmo jeito. E ela está movendo seus móveis e a cada mês que você entra na sua casa parecia uma casa novinha em folha. E ela cortava grama, ela pintava enquanto o marido estava fora e ela fez seus próprios suportes de plantas, fez todos os tipos de coisas e eu não conseguia sequer ligar o cortador de grama. E se Dave quisesse que um botão ficasse na sua camisa, era melhor costurá-lo, porque se eu fizesse não ficaria. Mas o diabo começou a me dizer, eu disse que o diabo começou a dizer a mim. Você precisa parar com essa coisa de eu vou mudar o mundo. E apenas se acalmar e ser uma mulher comum. Vamos, você não precisa ser como todo mundo. Tem alguém aí fora? Então minha vizinha me disse para aprender a costurar, e ela tinha um jardim e pensou que eu deveria ter um jardim. Que ano infeliz e miserável aquele. Eu queria estar num lugar expulsando demônios e aqui estou eu tentando enlatar tomates. Alguém poderia ter a coragem de seguir seu coração? E se você está ungido para enlatar tomates, vá em frente. Não é que haja nada de errado com isso, mas não podemos ser como todo mundo é. De qualquer forma, a costura não deu certo. Isso foi uma maluquice. O jardim não deu certo, era tempo de enlatar os tomates e um monte de insetos veio e fizeram furos nos meus tomates durante a noite. Ela morava ao meu lado. Eu lhe digo, não mais do que daqui à outra extremidade da plataforma, e eles não comeram seus tomates. E os meus foram destruídos. Eu tinha até mesmo orado sobre os meus tomates porque eu era uma mulher de fé. Vamos lá. Sabe, eu sinto muito, eu não cheguei a ir a uma faculdade bíblica, eu só fui para a escola do Espírito Santo. Então, eu a chamei, nós deveríamos enlatar nesse dia, e eu disse, bem, a colheita já era. Ela disse, o que você está falando? Eu disse, bem, meus tomates estão cheios de buracos negros. Ela saiu, olhou para eles, voltou e me disse, os meus estão bem. Eu fui a Deus e eu disse, o que está acontecendo? Eu orei sobre os meus tomates. E ele disse, eu nunca disse para você cultivar tomates. Eu não tenho nenhuma responsabilidade de proteger os seus tomates. Vamos lá. Talvez você esteja tentando cultivar a sua própria versão de tomates e isso não está funcionando. Está tão divertido hoje.
Talvez o que você precisa deixar ir esta manhã é essa ideia de que você não está bem apenas sendo você mesmo. Vamos lá, eu disse que talvez você precise deixar ir esse auto-ódio, essa auto-rejeição e esta autocrítica o tempo inteiro. E talvez você precise perceber hoje que Deus criou você com sua própria mão no ventre de sua mãe. Ele lhe deu a sua personalidade, lhe deu seus talentos, deu as suas fraquezas. Deixe-me te dizer, Deus quer que você seja quem você é e você não pode ir para o próximo nível que Deus tem para você até você decidir que você vai ser você mesmo. Amém, 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 amém. É hora de deixar ir algumas coisas. A poda sempre precede um novo crescimento. Você já se sentiu como Deus, você está indo longe demais aqui? Será que você vai deixar alguma coisa aqui? Eu observei, Dave contratou alguém para vir e podar uma árvore que tínhamos no nosso quintal na frente uma vez. E quando eu cheguei do trabalho, eu disse, você destruiu e arruinou completamente a nossa árvore. Não havia restado quase nada. E ele disse, espere, você verá. E não demorou muito e ela ficou muito melhor do que ela era antes. Quando estamos sendo tratados e podados, às vezes é como, o que você está fazendo? Não, eu não estou entendendo isso. Isso dói, isso não é justo. Mas você vai ser muito melhor. Eu posso honestamente lhe dizer que eu nunca recebi uma promoção de Deus em qualquer área da minha vida, quero dizer, passando de um nível para o outro. Eu nunca recebi uma sem que Deus tivesse lidado comigo sobre algo neste nível aqui que eu não pudesse levar comigo para outro nível. Veja, pode haver algumas atitudes e comportamentos que você está convivendo agora, mas se você quiser chegar ao próximo nível, então essas coisas vão ter que ir. Eu gosto de dizer às vezes que a cada parada, alguém desce do ônibus e alguém entra no ônibus. Assim, a cada vez que você parar, se você quer ir para o próximo lugar, alguém vai sair e alguém vai entrar. Amém? Agora vamos falar sobre as águias. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles subirão com asas como águias. Não diz que eles vão bater asas no quintal como galinhas? Eu estou trabalhando numa mensagem sobre você é um batedor ou um voador? Você sabe como subir como as águias ou ainda está batendo asas no galinheiro, remexendo a sujeira e nunca saindo do chão? Bem, os pequenos bebês águias são tão bem cuidados assim como bebês cristãos. E mamãe águia faz-lhes o melhor ninho, cheio de penas e também pequenos galhos e folhas e ela coleta todos os tipos de coisas para este ninho, aquele maravilhoso pequeno ninho. E o pequeno bebê se aconchega nesse ninho. Ele está com fome e ele sabe, acho que é isso que elas fazem. E mamãe voa para fora e traz um pouco de comida e traz de volta e alimenta o bebê águia e ele é tão doce, tão feliz. Como um pequeno bebê cristão, sabe? Se você quiser alguém para orar por você, escolha alguém que acabou de ser salvo, porque Deus vai fazer tudo o que Ele quer por um curto período de tempo, sabe? Então, você sabe, você está como em lua de mel. É como, isso é tão maravilhoso. E depois de algum tempo você fica tipo, o quê? E assim, quando chega o tempo certo do bebê águia voar, o que Deus quer que todos nós façamos, voar, amém? Subir com as águias. Seria bom se mamãe apenas chegasse e dissesse, bem pequeno bebê, é hora de sair do ninho e voar. Bem, este bebê águia não vai querer sair daquele ninho gostoso. Ele tem uma coisa boa acontecendo lá. Ele não quer sair. É verdade o que eu estou lhe dizendo? Então a mamãe águia começa dia após dia a puxar coisas para fora do ninho.
Ia se livrar delas. As coisas confortáveis, as penas, os pedaços de espuma de borracha que ela coletou no chão, os materiais macios e fofinhos, e logo aquela pequena águia deixada com nada, exceto a base do ninho, que passa a ser feito de espinhos. Alguns velhos galhos ásperos, que é forte e resistente, mas não muito confortável. Então, vamos apenas dizer que a águia bebê subiu, ela olhou para o lado e ela pensou, bem, eu não sei, isso não é mais tão confortável, talvez seja melhor ir lá fora. Então a mamãe faz ao bebê um grande favor e ela vem e, opa, pega ele, voa para cima e o deixa cair. E antes dele atingir o solo, mamãe desce rapidamente. Ah, mamãe, você me ama mesmo. Vamos lá, você entendeu isso? Ela o leva de volta para cima. Esse processo é repetido, até que ela finalmente começa a... E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Em Isaías capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que Deus remove os adereços e os apoios debaixo de nós. Deixa eu lhe perguntar, em que você tem se apoiado? Veja, Deus quer que sejamos arraigados e alicerçados na palavra e radicados na raiz, no amor de Deus, para que nada possa roubar a nossa confiança. E, embora possamos sentir medo, esse medo não nos para. Estamos corajosos em Deus para seguir em frente e que, mesmo que o nosso melhor amigo se volte contra nós, isto pode nos magoar, mas ainda temos Jesus em nossa vida. Vamos lá. O que é preciso para você manter-se apoiado? O que é preciso para mantê-lo forte no Senhor? É um grupo de amigos cristãos que faz você se sentir bem consigo mesmo? É um certo trabalho que você tem que faz você se sentir bem consigo mesmo? Vou lhe contar uma história. Depois de ensinar em casa histórias da Bíblia por 5 anos na segunda fase do meu ministério, eu trabalhei em uma igreja em minha cidade. Por 5 anos. Eu aprendi muito lá. Passei muitos bons momentos difíceis também. E eu descobri que você não está realmente apto para estar em posição de autoridade enquanto você não estiver sob autoridade. Isso não era muito fácil para mim. Então posso dizer, se você está esperando por uma promoção em sua própria área, mas você não sabe como estar sob a autoridade onde você está, ou o que quer que seja, você tem que obedecer. E assim Deus começou a lidar comigo. Ele queria que eu deixasse o meu trabalho ali para começar no ministério. E eu estava muito assustada. A direção era, leve o seu ministério ao norte, sul, leste, oeste, mas o problema era que ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Eu tinha um pequeno ministério em St. Louis, eu estava numa estação de rádio local, mas era só isso. E assim, como ir para o norte, sul, leste, oeste? Sabe, quando Deus quer que você faça algo, se você apenas se mantiver arrastando os pés, você pode ficar tão angustiado por dentro. Alguém sabe como é ter Deus lidando com você, lidando com você, lidando com você, lidando com você. E então, as coisas que eu gostava, como reuniões de equipe, reuniões de grupo e outras coisas, quero dizer, eu comecei apenas. Eu odiava tudo o que eu estava fazendo. Eu temia isso, eu não queria fazê-lo, eu não queria ir mais à igreja, era exatamente como repetir. Eu não sei o que é de errado comigo, não sei o que é de errado comigo. Finalmente, para resumir, eu não tenho tempo para dizer tudo, Deus chegou até mim, então eu deixei meu trabalho com uma escrivaninha amassada e uma calculadora. E comecei a reunião ao norte de St. Louis, ao leste de St. Louis, ao oeste de St. Louis e ao sul de St. Louis, uma em cada extremidade da cidade. E eu, como uma garotinha, apenas tentei fazer o melhor que eu podia. Agora, no entanto, eu descobri algo que eu não sabia quando eu tinha esse trabalho. Às vezes, quando você tem algo, você realmente não sabe o quanto você está dependendo dele até Deus sacudir e mover. No que está a sua confiança? Você ainda será confiante perdendo seus amigos? Ainda será confiante em Deus se
Você tomar a decisão de seguir em frente, crescer com Deus e começar a ser rejeitado por seu grupo? Você pode lidar com isso e ainda continuar com Deus, ou vai ceder e voltar para fazer as pessoas felizes? Vamos lá, eu só estou falando com pessoas que querem ir em frente com Deus. Eu não estou falando com ninguém aqui hoje que quer continuar a ser um bebê águia. Eu estou falando com pessoas hoje que estão fazendo aplicações de águia. Amém? Você quer voar ou quer bater asas? Você decide. Então, você tem que ter em mente que quando eu trabalhava na igreja, eu era muito... Sabe, muito popular por lá. Eu fiz a maior parte da pregação quando o pastor foi embora. Eu era uma pastora associada, eu ensinei na faculdade bíblica, eu tinha minha reunião de mulheres semanalmente, onde pessoas viam, e esse era um belo evento na cidade. Eu tinha uma vaga de estacionamento com meu nome ali. Ah, como gostamos de ver o nosso nome. Vamos lá. Eu tinha um assento na primeira fila com meu nome lá também. Eles colocavam o sinal em cada culto, Joyce Meyer, Dave Meyer. E ninguém sentava ali. Eu tinha um escritório com meu nome na porta. Eu tinha uma placa na minha mesa. Meu nome estava no boletim todas as semanas, como parte da equipe. E veja, eu era importante. Tem alguém em casa hoje? E, assim, quando eu saí de lá, meu nome não estava na vaga de estacionamento, eu tinha que procurar como todos os outros. Meu nome não estava no assento, eu tinha que sentar em qualquer lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não era convidada para as reuniões de grupo, não era convidada para as diferentes coisas especiais da liderança. Então, quando eu ia à igreja no domingo de manhã, eu me sentia tão fora de lugar, tão como nada. Isso não é o que Deus quer para você. E Ele não queria isso para mim. Ele me tirou as coisas e Ele lidou comigo por um tempo suficiente até que eu saísse de tudo aquilo, porque Deus estava me elevando ao que agora se tornou isso. Mas eu não sei se nos damos conta de como às vezes somos tentados a correr de volta para o que tínhamos, em vez de prosseguir para o que está à nossa frente. Bem, eu estou falando com alguém aqui hoje. E muitos de vocês agora estão no que eu chamo de meio. Você teve um começo, está indo para algum lugar, mas ainda está no meio. Não desista no meio. E deixe-me te dizer, minhas reuniões foram menores depois que eu saí da igreja. Eu trabalhei mais duro. Eu estava sozinha, abandonada. E olhando para isso, será que parecia uma promoção? Eu queria correr de volta para o que eu tinha. Quantas mulheres... continuam correndo de volta para alguns caras. E falam com você como se você fosse um cão, te deixam para baixo, talvez até mesmo batam em você. E usam você e abusam de você. E você se afasta, e então você se sente só, torna-se difícil, ele te fala algumas palavras doces. E você corre de volta. Escute, eu quero que você fique em qualquer lugar que Deus quer que você fique. Eu não defendo fugir de coisas difíceis, mas você vale mais do que ter alguém te batendo e abusando de você e tirando vantagem de você. Escute-me, você não está ajudando essa pessoa a deixá-la fazer isso. Se você não quer fazer isso por si, pelo menos faça por eles. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar da sua vida e a tem abundantemente até que ela transborde. Você tem valor.
Você não tem ideia de quantas vezes eu quase corri de volta para aquele trabalho. Que era uma porta aberta para mim, eu poderia ter voltado a qualquer momento. Mas eu estou tão feliz por ter feito a coisa mais difícil. Me assusta por vezes pensar do que nós desistimos, se não prosseguimos completamente. Em Filipenses 3, Paulo disse: uma coisa que eu faço com a minha aspiração, esquecendo que para trás fica e prosseguindo em direção ao chamado do alto. Prosseguindo em direção à vocação. Houve um tempo em minha vida quando Deus tratou muito fortemente comigo sobre algumas coisas que Ele queria que eu fizesse com os meus pais. E eu não entendia naquele tempo, porque Deus me pediria para gastar dinheiro e cuidar de duas pessoas que realmente nunca fizeram nada por minha vida. Comprar para os meus pais uma casa, mobiliar, cuidar deles, garantir que recebessem mantimento, certificar-me se a grama estava cortada, pagar para eles estarem sob cuidados eventualmente. E por que será no mundo Deus me pediria para fazer algo assim? Isso não era justo. Mas você sabe o que? Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. Para encurtar a história, não vou explicar isso para você, mas algo surpreendente aconteceu em nosso ministério depois que eu finalmente deixei totalmente de lado a amargura e totalmente de lado o ressentimento e estava disposta a caminhar em amor com meu pai. E nós crescemos. Estou tentando lhe dizer que Deus tem promoções para você, mas há algumas coisas que você não pode levar para o próximo nível. E por quê? Novo nível, novo diabo. Veja, pode haver coisas aqui embaixo que você pode conviver como um bebê águia. Mas, querido, se você quiser vir para aqui, há algo que tem que sair daquele ônibus antes de ir para a próxima parada. Amém? Eu dei estudos bíblicos em casa por 5 anos e até senti que Deus estava me dizendo para desistir. E Ele disse: eis que faço uma coisa nova. Oh, eu estava animada. Glória a Deus! É meu sonho se realizando agora. E a ideia de Deus de uma coisa nova era um ano em que eu não fiz nada e Ele me colocou numa prateleira. E você já passou de dar um pouco de fruto para não dar fruto nenhum, gente? Eu estava tendo um pouco de fruto e em seguida eu não estava dando nenhum fruto, mas eventualmente eu dei frutos abundantes. Ok, deixe-me lhe falar sobre pouco fruto. Veja, eu estava ensinando para 25 pessoas na minha sala. E agora é claro que hoje eu posso ensinar as pessoas em todo o mundo, todos os dias, assim a partir de 25. E nesse meio tempo eu trabalhei naquela igreja e muitas coisas diferentes, mas eu tinha algumas coisas em mim aqui que não poderia levar. Eu tinha alguns medos, algumas inseguranças. Eu passei muito tempo me comparando com as outras pessoas. E Deus queria que eu fosse eu. E Deus quer que você seja você. Deus não está à procura de uma cópia de alguém. Ele quer novos e originais. Amém? Está me ouvindo? Um novo e original. Seja você mesmo. Todos os outros estão ocupados. E você pode aprender a gostar de si mesmo e apreciar a si mesmo. Você pode até amar a si mesmo de uma forma equilibrada, porque onde quer que você vá, você estará lá. Então, eu ouvi essa história, eu acredito que é verdade. Eu não sou botânica, mas eu acho que essa história é verdadeira. Uma pessoa que diz ter um grande pomar de pessegueiros. E tudo começa com uma semente. Você planta uma semente, naturalmente tem a árvore e espera pelo fruto. E assim você esperou e esperou pelo fruto. Agora é só relacionar isso com a sua própria vida. Você esperou pelo fruto, agora de repente é tempo. E então você vê esses pequenos, minúsculos, bonitos bebês
lindos pêssegos saírem nos ramos. Glória a Deus, frutos. Mas o dono do pomar, que é realmente inteligente, vai e retira todos, não deixando florescer naquele ano. Porque se ele nos impede de produzir aqueles pequenos, minúsculos frutos, então em um ano ou dois, talvez no próximo ele faz a mesma coisa. Talvez o fruto seja um pouco maior no próximo, mas ele pensa, não, ainda não é o que eu quero. Então ele os arranca. Se eu fosse a árvore, eu pensaria, você só pode estar brincando. Eu esperei tanto tempo. Eu tenho trabalhado tão duro. E eu fiquei aqui, e fiquei aqui, e esperei. E agora eu finalmente tenho pêssegos e você vai jogá-los fora? Daí, se você não tem qualquer entendimento espiritual, você não está entendendo o que falo agora. Você está pensando, essa mulher está louca? Nós já conversamos sobre tudo, desde deve estar no vaso a jogar pêssegos fora. Será que é ilegal ter tanta diversão numa manhã de sábado? Mas o agricultor desse pomar, que faz isso, se ele puder esperar por 2 ou 3 anos, gente, o melhor, o maior e melhor, os mais lindos pêssegos, mais saudáveis que você já viu em sua vida. Ok, então eu tenho o meu pequeno estudo bíblico, assim estou tendo pequenos pêssegos. Eu tenho minhas pequenas 25 pessoas vindo a cada semana. Nós sentamos no chão da sala, eu ensino a Bíblia, eles vão para casa, eles voltam na próxima semana. Era tão bonito, era apenas um momento doce na minha vida. E Deus disse, ok, pare com isso, eis que faço uma coisa nova. E então, o próximo ano, eu passei tentando ser como a minha vizinha. E talvez você já ouviu essa história, não vou aborrecê-lo contando de novo, mas ela era a senhorita Artes e Ofícios, e eu não era nada além de uma mulher comum. Eu não era ótima em decoração, eu sou o tipo de pessoa que eu pego os móveis, coloco eles ali e daqui a 20 anos eles estarão lá do mesmo jeito. E ela está movendo seus móveis e a cada mês que você entra na sua casa parecia uma casa novinha em folha. E ela cortava a grama, ela pintava enquanto o marido estava fora e ela fez seus próprios suportes de plantas, fez todos os tipos de coisas e eu não conseguia sequer ligar o cortador de grama. E se Dave quisesse que um botão ficasse na sua camisa, era melhor costurá-lo, porque se eu fizesse não ficaria. Mas o diabo começou a me dizer, eu disse que o diabo começou a dizer a mim, você precisa parar com essa coisa de eu vou mudar o mundo e apenas se acalmar e ser uma mulher comum. Vamos, você não precisa ser como todo mundo. Tem alguém aí fora? Então minha vizinha me disse para aprender a costurar e ela tinha um jardim e pensou que eu deveria ter um jardim. Que ano infeliz e miserável aquele. Eu queria estar num lugar expulsando demônios e aqui estou eu tentando enlatar tomates. Alguém poderia ter a coragem de seguir seu coração? E se você está ungido para enlatar tomates, vá em frente. Não é que haja nada de errado com isso, mas não podemos ser como todo mundo é. De qualquer forma, a costura não deu certo. Isso foi uma maluquice. O jardim não deu certo, era tempo de enlatar os tomates e um monte de insetos veio e fizeram furos nos meus tomates durante a noite. Ela morava ao meu lado. Eu lhe digo, não mais do que daqui à outra extremidade da plataforma, e eles não comeram seus tomates. E os meus foram destruídos. Eu tinha até mesmo orado sobre os meus tomates porque eu era uma mulher de fé. Vamos lá. Sabe, eu sinto muito, eu não cheguei a ir a uma faculdade bíblica, eu
Só fui para a escola do Espírito Santo. Então, eu a chamei, nós deveríamos ir nadar nesse dia, e eu disse, bem, a colheita já era. Ela disse, o que você está falando? Eu disse, bem, meus tomates estão cheios de buracos negros. Ela saiu, olhou para eles, voltou e me disse, os meus estão bem. Eu fui a Deus e eu disse, o que está acontecendo? Eu orei sobre os meus tomates. E ele disse, eu nunca disse para você cultivar tomates. Eu não tenho nenhuma responsabilidade de proteger os seus tomates. Vamos lá. Talvez você esteja tentando cultivar a sua própria versão de tomates e isso não está funcionando. Está tão divertido hoje. Talvez o que você precisa deixar ir esta manhã é essa ideia de que você não está bem apenas sendo você mesmo. Vamos lá, eu disse que talvez você precise deixar ir esse auto-ódio, essa auto-rejeição e esta autocrítica o tempo inteiro. E talvez você precise perceber hoje que Deus criou você com a sua própria mão no ventre de sua mãe. Ele lhe deu a sua personalidade, lhe deu seus talentos, deu as suas fraquezas. Deixe-me te dizer, Deus quer que você seja quem você é e você não pode ir para o próximo nível que Deus tem para você até você decidir que você vai ser você mesmo. Amém, 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 amém. É hora de deixar ir algumas coisas.
Eu não tenho nenhuma responsabilidade de proteger os seus tomates. Vamos lá. Talvez você esteja tentando cultivar a sua própria versão de tomates e isso não está funcionando. Está tão divertido hoje. Talvez o que você precisa deixar ir esta manhã é essa ideia de que você não está bem apenas sendo você mesmo. Vamos lá, eu disse que talvez você precise deixar ir esse auto-ódio, essa auto-rejeição e esta autocrítica o tempo inteiro. E talvez você precise perceber hoje que Deus criou você com a sua própria mão no ventre de sua mãe. Ele lhe deu a sua personalidade, lhe deu seus talentos, deu as suas fraquezas. Deixe-me te dizer, Deus quer que você seja quem você é e você não pode ir para o próximo nível que Deus tem para você até você decidir que você vai ser você mesmo. Amém, 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 amém. É hora de deixar ir algumas coisas.
Brasil.